Fala ninjas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ninja Invest. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda se é a sua primeira vez aqui. Eu sou o Moacir e trago as minhas experiências no mundo dos investimentos. E esse vídeo, pessoal, é um vídeo de alerta, tá? É um conteúdo aí de utilidade pública. Então eu peço a sua inscrição, seu like para ajudar a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para vocês. Então olha só, por que esse vídeo é um vídeo de alerta? Fiquem bem ligados, tá? Como botei na capa aí, bastante atenção. Eu tenho certeza absoluta que você gostaria de ter uma rendinha extra, não é verdade? Começar a ganhar aí dividendos de fundos imobiliários, de ações, ou seja, fazer o seu dinheiro trabalhar para você, assim como eu também faço o meu trabalhar para mim. Só que a gente precisa tomar bastante cuidado e não cometer alguns erros que eu também já cometi. Eu estou aqui explicando para você nesse vídeo porque eu não quero que você cometa esse mesmo erro. Vamos supor que você está buscando um fundo imobiliário aí que pague dividendos. Claro, né? Dividendos é muito bom, receber todo mês lá, livre de imposto de renda na nossa conta, principalmente, né, se for um alto dividendo. E aí no site do investidor10.com.br, um site bem interessante para você usar aí para fazer suas pesquisas, a gente pode tanto aqui já direto, ó, maiores dividend yield, né, buscar aqui na parte principal, como por exemplo aqui, ó, fundos imobiliários, e aí a gente vai pegar aqui, ó, ranking de FIIs de maiores dividendos. Pronto. Aí já abre aqui um monte de informações. Se você é experiente, por exemplo, no mundo dos investimentos, você já tem um pouco mais de noção do que eu vou falar aqui, mas às vezes passa batido, tá? Às vezes passa batido. Mas esse vídeo vai ficar bem claro, então fica até o final comigo, olha só. Vamos supor aqui, ó, poxa, então eu vou pegar aqui dividend yield, olha só, BBFI 11B, paga 24,95%. Daí eu vou dar uma olhadinha nesse fundo imobiliário, poxa, custa R$1.000 a cota. Então tá totalmente fora de cogitação, né? Mas tem fundos aqui famosos, como por exemplo, ó, o VSLH11, o HCTR11, o DEVA11. Desses fundos aqui, eles estão passando por problemas, né? Por isso que até inclusive o P sobre VP está bem baixinho. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um outro fundo imobiliário, que é o caso do KIVO11. Olha que interessante, ou o KIVO11. Custa R$ 93,30, pagou 17,26% de dividend yield nos últimos 12 meses. Está ainda um pouquinho descontado para um fundo de papel. Isso aqui é um fundo de papel que investe em dívidas, né, em CRIs principalmente. 0,99. Então, poxa, tá legal, porque é o seguinte, né? O valor da cota custa R$ 94,39, o valor patrimonial da cota. Mas eu estou pagando aí R$ 93,30. Então, comparado, por exemplo, a um KNCR11, que inclusive é mais barato o KIVO11 do que o KNCR11, paga mais dividendos, pagou, né, na verdade, pagou mais dividendos do que o KNCR11 e também está descontado em relação ao seu valor patrimonial. Então você pensa o seguinte, poxa, eu vou comprar KIVO11, pagando altíssimo dividendo, 17,26%, você pode até rodar aqui, ó, um pouquinho mais para baixo e ver que nos últimos 5 anos ele pagou até 11,94% na média, né, incluindo pandemia aí. Então você pensa o seguinte, poxa, tá pagando dividendo, mas será que esse fundo imobiliário aqui, ele é realmente sólido? Esse fundo imobiliário realmente é interessante para uma carteira a longo prazo, para uma carteira buy and hold, ou seja, se você pretende comprar e segurar esses ativos? Para isso, então, por exemplo, você vai aqui ler o relatório gerencial desses fundos imobiliários, como por exemplo aqui é o KIVO11. Onde que eu encontro o relatório gerencial dos fundos? Bom, você pode simplesmente digitar no Google, relatório gerencial do fundo que você quer investigar, do ativo que você quer observar, ou você pode aqui no Status Invest, ó, por exemplo, ó, KIVO11. Você digita aqui o ativo, vai aparecer todas as informações que no site do Investidor 10 de imediato não tem, porque você já olha, você já vê coisas interessantes. Você vai aqui, ó, comunicado, ó, tá vendo? Nessa aba aqui, ó, comunicado, vai rodar lá para baixo. E você pega o último relatório gerencial, ó, 12 de julho, há mais ou menos um mês atrás. Você clica em abrir e pronto, vai abrir aqui o relatório do KIVO11, o mesmo que eu abri aqui, tá certo? O rendimento por cota distribuído em julho foi R$ 1,50. É um fundo relativamente novo, olha só, 14 de março de 2022, então tem 1 ano e meio só esse fundo aí. Até por isso que o seu patrimônio, ele é um pouquinho menor, né, pessoal, por causa justamente do tempo de bolsa que ele tem. Em 30 de julho registrou um patrimônio de um pouco mais de 114 milhões e claro que tem aí um número de cotistas um pouco baixo, né? 2.288. Mas a questão não é nem isso, tá? A questão é a carteira de CRIs desse fundo imobiliário. Por isso que é importante você focar no relatório gerencial. Eu não vou passar por todos eles, ó, mas por exemplo, ó, a carteira deles aqui em relação ao indexador é 23% CDI e 77% IPCA. Aqui é o certificado de depósito interbancário e aqui é a inflação, a taxa de inflação que atualmente está ali em 3,6%, uma coisa assim. Dá para até a gente olhar aqui quanto é que está a inflação nesse momento. Vamos ver aqui quanto é que está. IPCA hoje, ó, acumulado nos últimos 12 meses, é de 3,99%. Então a gente pode colocar aí 4%, tá?
Só para a gente fazer uma conta bem rápida aí. Ou seja, a carteira deles aqui tem CDI 23% e IPCA 77%. Aqui, pessoal, vocês conseguem ver ó, a carteira de CRIs. Você pode ver o nome, você pode ver o emissor, a posição, a participação nos lucros. Então aqui é muito importante, né? A porcentagem de PL é muito importante. Porque, por exemplo, ó, você pode observar que tem ativos aqui na carteira que tem 9% de participação nos lucros. Outros aqui, ó, 8,81%. Então só esses dois aqui, por exemplo, ó, dá quase 20%. Se a gente pegar mais algum aí que tem na casa dos 8%, aqui, ó, 8,38%. Você tem aí uma participação de mais de 20%. E veja que o indexador tem mais um adicional, que é bastante importante que você observe isso também. Exemplo, olha só esse aqui, ó, IPCA mais 10,5%, IPCA mais 11%. Os CDIs também tem alguns bem altos, olha só, CDI mais 7%. O CDI hoje está em 13,15%, se eu não me engano, né? Um pouquinho abaixo aí da Selic. Então aqui é mais de 20% ao ano, pessoal. Só esse CRI, a participação dele é um pouco menor, né, 2,52, mas o que eu quero alertar para vocês é se acontece algum problema, por exemplo, com algum ativo desse aqui na carteira. A carteira sofre. A carteira sofre. São um pouco mais de 20 ativos, 25 ativos para ser mais preciso. Então é uma carteira ainda pequena. Muito provavelmente essa carteira ainda está pequena devido a justamente o tempo do ativo, que é um tempo pequeno na bolsa de valores ainda. Pode ser que esse ativo cresça. Eu, Moacir, não investiria nesse ativo aqui, porque eu já tenho um outro ativo que eu invisto que é um pouquinho menor, que é o Equir 11. Então eu já tenho essa pimentinha na minha carteira. Não vou colocar mais uma pimenta na minha carteira. Então você precisa observar muito bem, não é recomendação de compra, mas você precisa observar muito bem tudo isso. E o Kivo 11 eu tirei como exemplo, mas pode ser qualquer um. Ao contrário, por exemplo, ó, do KNCR 11. O KNCR 11, olha só que interessante. Apesar de ser um fundo que pagou menos dividendos, por exemplo, que o Kivo 11, mas se você olhar a carteira de CRIs, olha só que fantástico aqui, ó. Tem 67 CRIs, pessoal. A gente vê aqui, ó, que a alocação por indexador é basicamente CDI, um pouquinho de IPCA, um pouquinho de Selic. Então vamos ver aqui novamente, ó. CDI, olha só, CDI mais 1,8, CDI mais 2,15, então veja que é menor do que na carteira do Kivo 11, sem contar que tem mais ativos na carteira. E o legal do relatório do KNCR 11, que eles colocam a quantidade, já bota o númerozinho do lado que facilita para a gente saber o quanto que tem, não precisa ficar contando, né? E eles colocam em ordem decrescente da porcentagem na carteira, ó. A gente sabe que o maior aqui é 5,9%. E tem vários, ó, vários ativos. Então se acontece algum problema com um desses ativos, a carteira não sofre tanto, o fundo imobiliário não sofre tanto. Então bastante cuidado, Ninja, para não olhar somente P sobre VP, para não olhar somente o dividend yield dos últimos 12 meses. Você precisa observar o relatório gerencial. Não é tão difícil assim, tá, pessoal? É uma leitura, claro, um pouco mais técnica, mas você vai pegando a manha, você vai entendendo, você vai lendo, vai estudando, digita no Google, quando você não sabe, digita no Google, quando você não sabe, vai no YouTube, pesquisa vídeos de profissionais referências, e assim você vai conseguindo construir o seu conhecimento e deixando seus investimentos mais seguros, mais sólidos, de acordo com o seu objetivo. Claro que se você quiser arriscar, tudo bem, mas desde que você saiba que está arriscando. Quando você, por exemplo, vai no impulso de comprar alguma coisa com base em dividendo, você pode cometer um erro grave, isso pode prejudicar os seus investimentos. Eu já fiz isso também no comecinho, também cometi esses erros. Hoje não. Hoje eu leio os relatórios gerenciais e pelo menos se eu for arriscar, eu sei no que eu estou arriscando. Beleza, Ninja? Então se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, deixa sua inscrição, deixa seu comentário. Se você tem aí algum ativo desses que eu expliquei, que você viu apenas como exemplo, tá, pessoal? Poderia ser qualquer um, KNCR, Kivo, poderia ser qualquer fundo imobiliário. Mas deixa nos comentários se você tem uma pimentinha aí na sua carteira, se tem algum fundo que você está olhando que o pessoal não está comentando, que vale a pena a gente observar ou que eu possa trazer aqui no canal como vídeo para vocês. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, sucesso nos investimentos. Um abraço, tchau!